Agora, é claro que fizemos o imediato contraponto, porque nosso tema não é imaturidade cristã, mas sim maturidade cristã. Mas, quando lemos com cuidado as epístolas do Novo Testamento, parece ser tão claro essa maneira do Espírito Santo ensinar. Ele diz o não e então ele aponta o caminho. Nunca só o não, mas também, raramente, ele aponta o caminho sem dizer antes qual não é o caminho. Então, por exemplo, há muitos exemplos dessa didática do Espírito Santo. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 17, Paulo vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações, etc. E então ele vai apontar, vai chegar no aspecto positivo. E vai dizer no verso 20, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Agora ele entrou no caminho, ou no aspecto positivo. Se é que o tendes ouvido, segundo a verdade em Jesus, etc. Então essa é uma didática do Espírito Santo. Então quando nós abordamos as 8 marcas ou evidências na primeira epístola aos Coríntios de imaturidade, creio que com a ajuda do Senhor e por sua misericórdia nós podemos de alguma maneira sondar os nossos corações e apresentar ao Senhor, assim como estamos, para sermos examinados naquelas 8 evidências. E que tenha havido, irmãos, e prossiga uma oração em nossos corações. Uma oração por maturidade. E a oração por maturidade está tão bem expressa na epístola de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 8 do capítulo 3, Filipenses 3:8 em diante, quando ele fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero um refúgio para ganhar a Cristo. O homem que escreve assim já estava caminhando com o Senhor algo em torno de 25 anos, 22 a 25 anos. Então, o seu anelo continua o mesmo do início: ganhar a Cristo, para o conhecer, versículo 10 de Filipenses 3. Então entramos no texto que foi relido aqui nessa noite. Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, sejam elas sucessos, e foram muitos que pela graça habilitadora do Senhor, Paulo experimentou. Entrando em cidades pagãs, enfrentando a inimizade severa de judeus e plantando a semente do Evangelho de uma maneira tão pura, poderosa, rica e frutífera. Esse homem, após uma jornada já longa, 20 e poucos anos, intensos com o Senhor, o seu anelo é o mesmo do início, para o conhecer, ganhar a Cristo, ser achado nele. Então, deixando essas coisas para trás, sejam os sucessos, sejam as lutas, sofrimentos, açoites, seja o que for, avanço para as que estão diante de mim. O alvo, e não um alvo, o alvo singular. E também o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, a finalidade de termos dado os passos na noite anterior é que sejamos examinados. Ele também escreve aos Coríntios isso, só que aí é na segunda carta, no capítulo 13. Ele vai aconselhar os Coríntios assim: examinai-vos a vós mesmos. Como que dizendo, não tenham receio, porque fogo ou ouro não teme o fogo. E graças ao Senhor, todos nós, sem exceção, que pertencemos ao nosso Senhor Jesus,
que nos buscou e achou, temos em nós esse ouro divino. Cristo está em nós. Então o ouro não teme o fogo, pelo contrário. Podemos dizer que se o ouro pudesse falar, ele diria para o fogo vir até ele, porque o fogo apura o ouro. Pedro vai dizer na sua epístola que a nossa fé é como quando apurada por fogo, é mais preciosa que o ouro. Esse ouro mesmo apurado por fogo. Então ele vai comparar a fé provada com o ouro provado. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 6. Então, irmãos, assim é conosco. Não temamos, porque nós não temos nada a temer. Aqueles que são do Senhor já passaram da morte para a vida. Não entra em juízo. Que tipo de juízo o Senhor está falando? Muito claro para nós todos, não é? É aquele juízo de separação de Deus. Nosso Senhor falou isso muitas vezes com aqueles que o ouviam, sobre esse tipo de juízo. Às vezes de uma forma até mesmo dura com alguns, principalmente os fariseus, que se orgulhavam de religião, de terem o nome de Jeová sobre eles, Moisés e etc. Então o Senhor algumas vezes diz: vocês são filhos do diabo e ele é que é o vosso pai. Se vocês conhecessem a Deus e o amassem, vocês me conheceriam, porque eu sou o seu enviado. Então, essa era a condenação que ele proferia para aqueles soberbos, arrogantes, orgulhosos religiosos. Pela misericórdia do Senhor, nenhuma dessas coisas se aplica a nós. O que se aplica a nós é João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem a voz dos estranhos. Elas me conhecem e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sem dúvida, essa é a primeira segurança absoluta que temos que ter. Porque é baseado nela que então nós podemos orar. Senhor, e essa oração é a do Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade. Isso é fogo. Luz do fogo, calor do fogo. Envia a tua luz e tua verdade, para que me levem e me guiem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Não é uma maravilhosa oração? Então eu irei ao altar de Deus. Salmo 43. Ele vai dizer: de Deus, que é a minha grande alegria. Oh, que salmo maravilhoso. Então, graças a Deus, nós podemos fazer essa oração. Senhor, aproxima o fogo, porque pela tua graça o Senhor já pôs aqui o ouro, mas faz o trabalho de colocar esse ouro no teu cadinho e aproxime o teu maçarico. Então Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13. Me lembro quando eu ainda era um menino. Meu pai foi odontólogo, já partiu para o Senhor. E ele trabalhava com aquela odontologia primitiva, tantos anos atrás. Ele mesmo fundia os seus trabalhos, purificando ouro e prata. Então, quando ele colocava aquela peça de prata impura, que não poderia ser usada para qualquer trabalho de restauração em uma boca, então aquela peça de prata era colocada no cadinho e o maçarico chegava sobre o cadinho e a prata. E o que acontecia? É uma cena digna de ser vista. Porque aquela prata opaca, misturada, na medida que o fogo vai agindo sobre ela, com mãos peritas. Porque se você aproximar demais, você vai queimar a prata. E se aproximar de menos, ela não será purificada. Então a mão habilidosa, treinada, chega ao maçarico e o afasta, aproxima e o afasta, na exata medida. Então aquela prata começa a entrar em convulsão, revolução.
E aquelas impurezas que estavam lá nas entranhas começam a vir para a superfície.